Olá, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui em mais um conteúdo para vocês e hoje eu vou continuar falando sobre dedos curtos, né? Por que eu estou dizendo que eu vou continuar falando sobre quem quer aprender a tocar violão com dedos curtos? Teve um vídeo que eu fiz, né? E aí algumas pessoas se identificaram com o vídeo e falaram: realmente eu tenho os dedos curtos, tenho alguns problemas para poder tocar, mas agora que eu já entendi que os dedos curtos não são, né, no outro vídeo eu falei que os dedos curtos não são empecilho para tocar. Muita gente até trocou de violão por causa disso e não tinha necessidade nenhuma. E aí uns daqueles posts, né, daqueles comentários, me chamou muita atenção que um aluno fez os exercícios que eu passei, mas ele queria mais exercícios. Então eu tô aqui para passar mais exercícios. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer quando você se deparar com esse quadro tá direcionado à postura. Então, primeira coisa primordial, ficar de olho na postura, coluna reta, beleza? E as mãos aqui no lugar certo. O que eu falei lá na outra aula? Coloca o violão na perna da forma correta, seja na perna direita ou na perna esquerda. Não tem problema na hora de fazer esse exercício. Porém, se você tiver com muita dificuldade, a dica é na perna esquerda se você for destro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Você vai procurar fazer os exercícios de cromatismo. Porém, você vai começar com o cromatismo soltando os dedos dessa forma, ó. E isso eu já expliquei no outro vídeo, né? Você vai fazer isso em todas as cordas. Corda 6 aqui do meu violão tá trastejando um pouquinho, né? Depois vou até olhar isso aqui, que eu tava mexendo nele. Bom, então, aí agora, o que você vai fazer depois de ter feito esse exercício aqui? Você pode ter dificuldade em estar fazendo ele. Se a dificuldade começar a apertar na hora de fazer o cromatismo, você vai começar a fazer o cromatismo aqui a partir da nona casa. Ou seja, casa 9, 10, 11 e 12. Aqui no meu violão, como ele tem mais casas, né, eu tenho uma distância maior, além do corte que a gente tem aqui. Então isso fica mais fácil para poder treinar. Na maioria dos violões, o próprio violão ele já vai vir até aqui, até a 12ª casa. Daí você vira um pouquinho a sua mão aí, mas você vai conseguir fazer. Então, qual que é a ideia? Você vai fazer o cromatismo aqui, da casa 9 à casa 12, porém, você não vai fazer em tempos alternados, você vai fazer direto com tempo fixo. Ou seja, começou num tempo, 1, 2, 3, 4, você vai manter esse tempo. Ou seja, você não vai fazer, ó, 2, 3, 4, aí vai dar um tempo, depois vai fazer na outra corda. Aí vai dar um tempo, vai fazer... Não, você vai fazer direto. Se você começar num tempo, você vai continuar naquele tempo. Exemplo. Dessa forma. Lembra sempre do polegar atrás do braço do violão. E por que eu estou dizendo isso aqui para você, que você vai manter o tempo? Porque já que você diminuiu as casas, então se por um lado a gente diminuiu as casas para facilitar o exercício para você, a gente precisa colocar algum elemento que vai treinar uma outra coisa, que no caso aqui é o tempo, beleza? Então fizemos aqui da casa 9 à casa 12, né? Em todas as cordas, é somente de baixo para cima, beleza? Ah, Daniel, mas eu posso fazer de cima para baixo também? Pode, não tem problema não. Só que eu vou cobrar aqui de você desse exercício, lembrando que é para quem está começando no violão, tem dificuldade por causa de dedo curto e está nos primeiros passos, então é só de baixo para cima, do jeito que eu estou fazendo aqui, beleza?
Fez o exercício da casa 9 até a casa 12, nós vamos arredar uma casa para trás, ou seja, a gente vai fazer aqui da casa 8 à casa 11, dessa forma. Chegou aqui, você vai fazer a mesma coisa da casa 7 à casa 10. Ou seja, quanto mais para trás e que a gente vai arredando, mais para o início do braço do violão, maiores as casas vão ficando. Então, por isso é necessário a gente começar aqui da casa 9 à casa 12 e ir voltando casa por casa. Porém, nesse exercício, aí sim você vai fazer o seguinte, começando desde a casa 9 à casa 12, toda vez que você tocar uma corda, você deixa o dedo no braço do violão. Tocou a segunda, deixa o primeiro dedo lá. Tocou a terceira, deixa os outros dois lá. Tocou a quarta, deixa os outros três lá. Quando for passar para a corda de cima, sobe só com o dedo que você precisa. Tá vendo? Só com o dedo que você precisa. Beleza? E aí, esse tipo de exercício também, você além de estar trabalhando o ritmo, por causa que o tempo não pode parar, né, que eu já falei, a gente também vai estar trabalhando a coordenação motora. Bom, da casa 7 aqui até a casa 10, né, já mostrei para você. Agora a gente vai fazer da casa 6 até a casa 9, ó. Sobe só com o dedo que a gente precisa. Beleza? Agora, da casa 5 à casa 8. E aí você vai voltando, vai fazer simplesmente isso. Depois na casa 4, casa 3, casa 2 e casa 1. Mas vai chegar num determinado momento, né, como você tá treinando essa elasticidade aí, né, dos músculos aqui da mão, que está fazendo os acordes, vai chegar um momento que você vai ter dificuldade. E qual que é a minha dica para você? Quando você tiver dificuldade, por exemplo, conseguiu fazer voltando e parou, por exemplo, da casa 5 a 8, por exemplo, que é o que a gente estava fazendo agora. E aí começou a apresentar dificuldade. O que você vai começar a fazer nessa casa, por exemplo? A casa 5 a 8 você consegue fazer, mas da casa 4 a 7 não consegue. Ou seja, você encontrou o ponto em que é necessário treinamento para o dedo poder um dedo alcançar cada casa. Você vai colocar o dedo naquela casa que você sente mais dificuldade, ou seja, se você consegue na casa 5, mas não consegue da casa 4, você vai para a casa 4 e vai fazer o seguinte, vai forçar um pouquinho o seu dedo, pouca coisa, e vai começar a trabalhar com o dedo, com cada dedo, dessa forma, movimentando ele para a corda de cima e voltando. Sem precisar tocar, ó. Vai aqui em cima, volta, vai aqui em cima, volta, vai aqui em cima, volta. Mais um. Depois vai para outra corda, né? Corda 2, vai fazer o mesmo movimento aqui, ó. Você vai ver que o seu dedo vai começar a sambar aí no violão, vai começar um arredar para frente, outro arredar para trás. Porém, vai ser necessário você parar um pouco, aí você relaxa um pouco sua mão e volta a fazer o exercício de novo. Você vai ver que com o tempo ele vai cedendo pouco a pouco, beleza? Então, essa é uma forma de fazer isso. Existe uma forma que eu não indico muito, mas eu vou acabar dizendo aqui porque vai ter alguém que vai começar a falar, que é utilizar o próprio braço do instrumento para colocar os dedos aqui e forçar um pouquinho para frente cada articulação aqui, cada divisão dos dedos aqui, né, para poder forçar. É fazer simplesmente isso aqui, ó. Coloca o dedo, deixa abrir um pouquinho, depois solta. Coloca o outro, deixa abrir um pouquinho, depois solta. Coloca o outro,
deixa abrir um pouquinho e solta. Eu não indico muito esse exercício porque eu não consigo enxergar nesse exercício vantagens, né, de que realmente está acontecendo alguma coisa no braço, porque você poderia estar fazendo isso aqui, esse alongamento, com outra mão, né? Eu poderia colocar minha mão aqui, abrir um pouquinho meu dedo, né, cada um deles aqui, e alongar os músculos. Não precisa necessariamente ser no braço do violão, concorda? Não estou dizendo que não faz efeito, né? Pode até que seja, mas não precisa ser no braço do violão, pode ser com qualquer outra coisa que você tiver no dia a dia. Mas uma das dicas também, se você fizer numa mão, faz na outra também, para que fique isométrico, né? Para que você esteja treinando a musculatura das mãos e não simplesmente de uma mão só, para você não ficar simplesmente com o movimento de uma mão e talvez aquilo possa te ajudar a outros movimentos com a outra mão também, beleza? Tem outras formas da gente trabalhar. Então o que a gente vai começar a trabalhar? A fazer uma espécie de cromatismo, né? Ou seja, vamos falar aí, você é uma daquelas pessoas que tem os dedos curtos, né? Mas você consegue fazer aqui o cromatismo até a primeira casa, né? Chegou até a primeira casa. O que você pode fazer mais para poder aumentar essa elasticidade? Trabalhar a cada 2 casas, ou seja, né? A gente faz aqui de 2 em 2, né? Aqui, ó. Pode ir soltando no começo. Né? Aqui eu estou começando aqui da casa 9, 11, 13 e 15. Né? Você colocar a mão para baixo, ó, né? Vai fazendo de 2 em 2 para você ir fazendo. E aí você pode ir voltando também, né? E, bom, você vai fazendo isso aqui no braço do violão de 2 em 2 casas. Bom, esse exercício em si, na hora de aprender a tocar as músicas para iniciante, não vai fazer muita diferença não. Mas como você está apresentando alguns problemas nessa elasticidade, sem dúvida ele vai te ajudar na elasticidade aí da sua mão na hora de fazer o cromatismo, beleza? Bom, e o terceiro e último passo nesse caso é você começar a fazer essa parte de segurar os dedos, começar a fazer de cima para baixo, tá? Dessa forma. Né? Você começa lá de cima e vai apertando as cordas de baixo só com o dedo que você precisa, né? E aí o que vai acontecer? Aqui você vai precisar de um pouco mais de elasticidade, porque você vai ter que tocar com a ponta do dedo, então a sua mão vai ter que fazer esse movimento, né? E aí que vem aquela questão do punho, que eu já pulso, né? Que eu já falei para você observar bem o tipo de movimento que você está fazendo. É um exercício, tá? Quando você estiver tocando, vão ser raras as situações que você vai ter que usar essa técnica, mas você vai ter que usar em algum nível que você estiver tocando, mas para quem é iniciante, já que eu estou te passando uma dica de iniciante, faz o exercício, mas se você tiver com algum problema de fazer o exercício, estiver mascando demais, pode ficar tranquilo, porque isso já é um exercício mais avançado, tá bom? Isso também não vai te atrapalhar em nada nas suas primeiras lições no violão. Então passei para você aqui algumas dicas de como você pode estar trabalhando isso. E, bom, agora o que você tem que fazer? Treinar. E antes que eu me esqueça, né, tem um outro exercício aqui que você pode fazer, que é utilizando uma gominha, tá? Ou seja, é um exercício com uma gominha para poder trabalhar os músculos da sua mão que faz o acorde, né? Seja você canhoto, né, com a mão direita, ou destro, fazendo os acordes com a mão esquerda. Você coloca a gominha aqui no dedo, dá um giro, né, assim, um giro curto aqui, né? Coloca o outro dedo, dá o giro, coloca outro dedo, dá um giro, sempre girando, pode ser aqui pro mesmo lado, ó, gira, aí pega a gominha, gira, pega de novo, gira e deixa aí. Bom,
a primeiro momento você vai fazer um giro só, que vai ficar assim. E com isso você vai treinar os exercícios bem, né, utilizando aqui a força da gominha para trabalhar aqui os seus dedos, ó. Você pode fazer de duas em duas também, né? Porque aqui ele vai estar trabalhando casa por casa, né? Ele vai estar esticando, ó. E aqui ele não vai deixar você fazer alguns movimentos, né? Você pode começar apenas com 2 dedos, né? O dedo 1 e o dedo 2, para você ir trabalhando, depois 3 e 4, mas sempre tentando trabalhar com a gominha de uma forma que ela possa forçar um pouco o seu músculo e que você, né, sinta que você está trabalhando isso. É uma coisa muito próxima do que acontece nas academias, por exemplo, né? Às vezes a pessoa está fazendo um exercício e ela coloca um pouco mais de peso para que aquele exercício ela consiga fazer com uma força maior, né? Possa trabalhar aquela musculatura. A gominha aqui nesse caso vai estar trabalhando na musculatura do dedo, você vai conseguir mais resistência. Vai aumentar a sua elasticidade na mão na hora de tocar, a distância de uma corda para outra? Não necessariamente, mas ela vai trabalhar uma precisão, ou seja, você vai estar trabalhando a sua musculatura e criando um controle sobre essa força maior. Ou seja, quando você faz uma força para ir de uma distância até outra, faz uma força um pouco maior, a longo prazo isso pode se refletir na abertura desse músculo, sim, a longo prazo. Mas aqui nesse caso é apenas mais um exercício para você estar trabalhando a musculatura. Já que a gente está trabalhando um alongamento, nada impede a gente também colocar um elemento simples que a gente encontra dentro de casa para trabalhar a musculatura das mãos que faz o acorde no violão, beleza? Então, essas foram mais dicas que eu trouxe para você e até as próximas aulas. Tchau, tchau!